salve, galera! Boa noite! Chegamos! O que é isso aqui? Ó, vamos começar hoje. A live de hoje está imperdível. Vamos! Deixa eu chamar a doutora Roseli aqui para participar. Silvia, minha querida. Galera, estamos chegando, galera está chegando. Boa noite aqui de Lisboa, Nilda. Doutora Roseli já está na área. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Boa noite. Melhor agora, muito melhor agora. Né? Tudo bom, Roseli? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, muito boa noite a você e a todos que começam a nos assistir agora. Roseli, eu vou fazer a indiscrição, cometer a gafe em público de pedir para você se apresentar, caso alguém tenha caído de paraquedas aqui e não conheça o seu trabalho. Certo. Bom, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia. Há 30 anos de experiência nessa área. Então, é uma longa jornada, onde, diante de todo esse tempo, eu fui me especializando, estudando, me aprimorando, né? E aí chegamos na nutrição integrativa, como estamos hoje. Hoje, atualmente, eu faço uma pós também de gastroenterologia. E tenho uma clínica já há 20 anos, Clínica Equilíbrio Nutricional, onde eu atendo eu e minha filha, que também é nutricionista, aqui na Zona Leste. Agora já começamos a expandir também lá para a Zona Sul. Enfim, atendo a todos que querem ser cuidados por um nutricionista. Eu não tenho e nunca tive uma especialidade, né? Então, eu atendo adultos, crianças, adolescentes, gestantes, enfim, como eu falei, quem acredita na nutrição, no poder dela e quer e precisa ser ajudado. Eu vi hoje o post da sua filha, Juliana, né? Sim. Juliana, inclusive, já comecei a seguir, muito legal. Já chamei para fazer uma live, gente cozinhando junto, qualquer dia desse aí. Aí, ótimo, muito orgulho. Juliana, mãe e filha participando aqui comigo. Roseli, deixa eu te perguntar uma coisa. Nutrição integrativa. O que é isso? Para quem não conhece, o que é isso? Bom, a nutrição integrativa, ela mudou um pouco o nome. Antes a gente falava nutrição funcional, né? Da qual eu tive uma pós-graduação também, me especializei. É ver o paciente, a pessoa como um todo, Marcelo. Né? Não adianta a pessoa vir aqui e falar, eu quero emagrecer. Eu não vou cuidar só do emagrecimento. Eu vou olhar aonde essa pessoa vive, qual é o meio que ela vive, qual é o histórico dela. Exames, façam todo um rastreamento e análise de exames laboratoriais, uma anamnese do que ela come, como ela come, com quem ela come. Então, assim, todos os sintomas e queixas desse paciente. Então, é ver o paciente de uma maneira integrativa, né? Como esse paciente está inserido no mundo. Por que será que ele está apresentando esse ou aquele sintoma? Para que a gente consiga resolver através da identificação da causa do problema. E não só amenizando os sintomas. E aí, caso eu, diante de todo o poder da nutrição, suplementações nutricionais, exames hoje específicos da minha área, não consiga resolver tudo aquilo que o paciente precisa, aí a gente faz um encaminhamento. Seja por um terapeuta, seja por um endócrino, porque como nutricionista, nós não podemos fazer prescrição de medicamentos, e sim de suplementos e alimentação. Roseli, e a pós em gastro, isso eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sim, e por isso que quando eu fui a primeira turma, eu falei, é essa. Porque, assim, nutrição em gastroenterologia, quem não entende, quem não conhece, quem não sabe, né, cuidar da parte gastrointestinal, não vai resolver problema nenhum, Marcelo, porque tudo começa pela boca, tudo começa pelo nosso sistema digestório, que é extremamente complexo, que está intimamente ligado com todo o nosso corpo.
inclusive com uma conexão aí já muito bem estudada com o nosso cérebro, né? Mas isso não quer dizer que ele não está ligado com tireoide, com pâncreas, com fígado e tudo mais, com o sistema imunológico. E aí, se eu não tenho a garantia que o paciente vai comer aquilo que eu vou prescrever, vai digerir, vai absorver para aproveitar, como é que eu vou chegar no resultado final? Ô, Roseli, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu voltei ontem de férias e estava num lugar maravilhoso, abençoado por Deus, que é Alagoas, lugar lindo demais. Mas eu voltei horrorizado. Imagina. Porque um café da manhã maravilhoso, inclusive um dos poucos hotéis que eu vi com opções mais inclusivas no café da manhã. Tinha bolo sem glúten, tinha opções sem leite. Mas eu fiquei horrorizado com a quantidade de crianças tomando leite com sucrilhos no café da manhã. E aí eu queria, Roseli, que você me explicasse qual o sentido, porque quando eu vejo uma refeição dessa, eu falo, tá louco. Meteu glúten, meteu leite, meteu açúcar, não tem nada que preste aí, mas eu sou padeiro. Então eu queria, Roseli, por favor, que você analisasse essa tonelada de criança se entupindo desse negócio no café da manhã. É exatamente que hoje a gente está, por isso que a gente está enfrentando, né, essa epidemia da obesidade, da diabetes, de dislipidemias, que são colesterol alto, triglicérides, né, de unidades muito precoces. Né? Esse tipo de disfunção que a gente só teria por volta de 40, 50 anos, você vê as crianças hoje, quando eu atendo, já assim, elas estão inflamadas, literalmente. Eu acho que isso é uma má informação. Na verdade, os pais acham que tomar leite de vaca, comer os sucrilos, né, a criança está muito bem alimentada, porque leite e sucrilos, pelo que ele entende, ou a granola, que grande parte das pessoas também consome, nossa, mas que saudável. Então, acho que é muito ainda a falta de informação. A gente tem um marketing maciço em cima de que esses alimentos são nutritivos, que eles vão gerar um desenvolvimento na criança, e a criança, às vezes, recusa alimentos saudáveis, até porque não tem paladar para isso, e aí a mãe fala, ó, então tá bom, ó, já que, para não deixar ele comer outra coisa, vai comer um sucrilo com leite, porque isso é saudável. Pelo menos isso é saudável, né? Os pais, eu acho que assim, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer errar com o filho, é ou não é? Não é. Primeiro, eu acho que assim, eles têm que ser o primeiro exemplo, né, para a alimentação dos filhos. Mas eu acho que grande parte deles, além de não serem bons exemplos, eu acho que muito é por falta de informação. Porque para eles isso é saudável. Só que eles estão, como você bem disse, entupindo as crianças de alimento inflamatório. E quando eu digo inflamatório, é porque assim, a digestibilidade desse tipo de alimento, ainda combinando, né, o glúten, o açúcar, o leite de vaca, né, lógico que isso é difícil para um aparelho digestivo de uma criança digerir todo esse montante, essa avalanche de alimentos, de proteínas que são extremamente difíceis. E quando uma proteína é de difícil digestibilidade, ela vai ocasionar vários problemas em consequência. Vai dar desordens a nível de microbiota intestinal, você tem uma alteração de micro-organismos que residem naquele intestino, começa a dar uma desbiose, estufamento, inflamação, mas a criança não sabe relatar isso. Estou com dor de barriga, né? Tá com gases, o cocô fica mole ou fica duro demais. A mãe pega e dá o quê? Um remedinho para melhorar aquela situação, né? Vai dar um Luftal, vai dar alguma coisa para o intestino funcionar ou parar de funcionar e fica por essa mesma. Ela não tem a noção que foi aquela tacinha de sucrilo com leite que a criança comeu que desencadeou tudo isso. Então, isso é o grande problema, né? E tem uma coisa, Roseli, que eu acho bacana, né? Eu adoro história. Tudo eu busco na história a explicação das coisas que a gente consome hoje. E a própria história da Kellogg, dos sucrilhos Kellogg, é muito interessante.
porque é uma época em que os Estados Unidos começou a produzir. Só os Estados Unidos já produzia trigo suficiente para a demanda mundial. Só um país Olha só, já produzia o poder, tanto né? trigo que era. Então, a produção que a gente tem somada aos Estados Unidos, hoje a gente tem uma produção de trigo de quase 4 vezes a nossa demanda. É Ou isso seja, a mesmo. gente produz muito mais trigo do que precisa. E aí vem o raciocínio, né? O que se faz com tanto trigo depois que a gente investiu tanto para ter o trigo que a gente tem hoje, que cresce muito mais rápido, que é muito mais resistente e que gerou todo o problema do glúten. A fábrica daquela teve um achado, falou, vamos transformar isso em algo mais simples de comer do que o pão. E foi na hora que eles começaram a prensar o trigo, mas tinha um grande problema, né? Eles resolveram um negócio que iria junto com o leite, mas tinha um problema no café da manhã rápido. A proposta era ser um café da manhã rápido e que eles se livrassem do trigo. Só que o gosto era ruim, porque era só trigo, não era... A gente ainda tem uma memória afetiva do pão gostoso, mas os sucrilhos não era. E o que eles fizeram? Botaram açúcar. Porque aí sim, Tá esse paladar. excesso de açúcar... E aí vem o ponto que eu queria falar, né? O trigo ele foi enfiado goela abaixo no que começou na economia americana, isso foi para o mundo todo, como acontece sempre, mas se inseriu um excesso de açúcar justamente para uma coisa que era muito ruim ficar gostosa. E aí, a pergunta que eu quero fazer, Roseli, é justamente essa. Será que o nosso paladar, hoje eu vejo um excesso de açúcar em tudo, nas bebidas, nos sucos, nos Sim. biscoitos, coisas que não deveriam ter açúcar, hoje tem açúcar em tudo. E aí eu acho que a gente também vê, e aí eu não sei se é coincidência ou não, mas a gente vê muito mais diabéticos do que a gente via até pouco tempo atrás. Sem dúvida. Então eu Sem dúvida. queria a sua opinião, Roseli, sobre esse tanto de açúcar que está na nossa vida hoje. O brasileiro consome muito mais do que seria o recomendado. A OMS fala para a gente, a recomendação é 10% de açúcares num plano alimentar, que você tenha 10% poderia ser referente a açúcares. Então, é uma coisa mínima, né? Agora, você pensa, hoje o brasileiro consome muito mais do que isso. A gente tem uma estimativa de que seria 24 quilos de açúcar por ano, por pessoa. O brasileiro consome 55, o dobro. Nossa Senhora. Sendo que a grande parte desse açúcar, Marcelo, é proveniente de alimentos industrializados, em bebidas açucaradas. É onde o paciente, as pessoas não veem que tem açúcar ali. Não é o açúcar refinado que ele põe no açucareiro e vê que tem açúcar. É difícil eles lerem o rótulo, eles não têm noção que aquele alimento tem açúcar. E tudo hoje tem açúcar. Se você pegar um ketchup, vai ter açúcar. O pessoal não sabe que lá tem açúcar. Ele não computa esse açúcar, na verdade, né? Você põe aí qualquer alimento para dar palatividade, alimentos processados, ultraprocessados, os congelados, tudo isso, ainda mais biscoitos, bolachas, bolos, quer dizer, pães, esse arsenal, né, que a gente tem de alimentos industrializados e cada vez mais, porque é muita demanda, a empresa faz. E ela vai fazer algo palatável, né? Porque o açúcar vicia. Tem que ser gostoso. Agora, e o açúcar vai viciando. Cada vez mais que você come, você quer comer mais. Então, você vê que 64% desse montante de açúcar vem de alimentos industrializados e não do açúcar refinado, que ainda é o pior açúcar que o brasileiro consome, é o refinado. Ele não vai consumir demerara, nem mascavo, açúcar de coco, esquece. O brasileiro não tem dinheiro para isso, não tem cultura para isso também. E também esses açúcares, eles têm um pouco mais de vitaminas e minerais, não é que seriam tão... legal, é quase trocar 6 por meia dúzia, né? Então, essa é a questão. Por isso que a gente tem o maior risco de diabetes,
obesidade, dislipidemia, como eu falei, você torna a pessoa, muda toda essa palatividade, você vai querer cada vez mais o sabor doce, você perde a sensibilidade das papilas gustativas para isso. E você começa a fazer uma proliferação maior de bactérias patógenas no intestino, né? Porque as bactérias do mal, elas sobrevivem justamente desse açúcar. Por exemplo, o fungo adora isso. E aí você vê menina aí acabando de menstruar já com candidíase de repetição, né? Esse fungo. E aí, cada vez querendo comer mais açúcar. Então fica. Aí você tem infecção urinária, você tem vários problemas decorrentes disso. Até alteração hormonais, desequilíbrios hormonais. Você tem também desequilíbrios nos neurotransmissores, porque assim, tem um aumento de dopamina, de serotonina, você ativa uma região do cérebro de recompensa. E por isso que o açúcar vicia. Então, quanto mais eu como, mais eu vou querer comer. E gera mais fome. Porque assim, o carboidrato refinado, esse açúcar, ele é digerido rapidamente. Seja ele num produto pronto, ou seja ele usado através do açúcar convencional. Então, você vai aumentar a glicemia e a insulina altamente, rapidamente. Mas só que você tem o rebote, e no rebote vai gerar mais fome. Por isso que, além de tudo, você vai gerar muito mais fome comendo só carboidratos. Mas eu estou horrorizado, Roseli, de imaginar uma pessoa saindo com as compras do mês no supermercado com uma pilha de 5 quilos de açúcar, que é isso que o estudo está mostrando. Que a gente ingere de uma forma oculta. Que você vai no supermercado, uma família brasileira vai no supermercado, compra um saco de açúcar, 1 quilo de açúcar refinado para um ano. E isso falando de uma situação onde a pessoa não tem muita escolha. Mas imagina multiplicar isso por 5 e falar isso vai acabar em um mês. Quer dizer, dia 1º, amanhã dia 1º, no final de agosto, esses 5 quilos, uma pessoa sozinha consumiu. E aí aparecem essas questões de candidíase, do fungo, mas o que mais me preocupa é que a gente ingere esses carboidratos simples, que já são normalmente convertidos em açúcares. E aí a gente já tem açúcares, por exemplo, das frutas, a frutose. O grande ponto, e eu acho que é a minha grande briga aqui em casa, Roseli, é cortar todo tipo de açúcar e usar os açúcares naturais que já estão esse presentes seria o nos ideal, alimentos. né? Eu acho que até a questão do paladar começa a ficar alterado, porque aquela história de que a gente tem que começar a tomar café sem açúcar, é fato que quando você acostuma o paladar ao café sem açúcar, você não consegue imaginar É o café com verdade. açúcar. É verdade. São coisas que nem sequer combinam, porque a grande verdade é que o açúcar oculta totalmente o gosto do açúcar. Você está acostumado com uma outra coisa. É igual você comparar um suco de laranja a uma Coca-Cola. São coisas completamente diferentes. E aí, então, essa percepção de que a gente tem cada vez mais diabéticos não é uma percepção. Isso se constata aí Sim. no seu consultório. E aí, Roseli, a minha pergunta é, então a gente já sabe que os açúcares devem ser evitados, principalmente o refinado, mas que todo açúcar de alguma forma é ruim, considerando que a gente já tem açúcar em diversas outras fontes. Então, essa ingestão adicional de açúcar é ruim. Mas tem pessoas que chegaram aqui na live e falaram, opa, mas eu tomo um suquinho lá que já não consigo tomar sem açúcar. Eu tomo mate, né? Eu estou aqui bebendo meu chazinho. Mas está sem açúcar. Mas tem gente que vai virar para mim e falar assim, Marcelo, chá sem açúcar não dá. Ou talvez eu não estou acostumado, eu tenho que fazer uma transição. E aí, quando essa pessoa, Roseli, resolve fazer essa transição, e depois desse ponto da OMS que falou sobre os adoçantes e que gerou toda essa polêmica, existe alguma forma aconselhada
viável para a pessoa sair do açúcar para algum tipo de adoçante, não adoçante na palavra adoçante artificial, né? Mas algo que adoce de uma forma saudável? Sim, eu acho que é importante você explicar tudo isso que a gente está acabando de falar aqui para o paciente, todas as implicações com relação a isso, mas também dar opções, né? A gente não pode falar só o que não é legal. Bom, e aí, o que eu faço? Né? De prático, de real. Isso é importante. Eu acho que assim, você pode usar o adoçante o mais natural. E aí a gente pode partir, sim, ou para o eritritol, ou para o estévia, que são hoje os mais indicados. Mas também não adianta, Marcela, a pessoa pegar e esguichar, que eles nem contam gota, né? Grande parte faz isso, eles esguicham, né? Seja no café, no chá ou no suco que eles vão adoçar. Então eu oriento para fazer o uso, tirar o açúcar, né? Às vezes primeiro eu falo assim, vamos começar a reduzir, né? Dependendo do caso e de quem é a pessoa, se ela não está tão grave assim, se ela não tem uma patologia importante, um diabetes, uma esteatose hepática, enfim, aí eu começo a reduzir o açúcar para ela ir mudando a palatividade. E aí, com o passar do tempo, ou ela fica sem o açúcar, porque ela acostumou tanto que ela não quer nem adoçante. Doutora, já que eu não vou usar açúcar, nem adoçante. Mas caso ela sinta necessidade, ela tem a opção de utilizar ou estévia ou eritritol, que são hoje os mais aconselháveis. Mas em quantidades menores possíveis, ou seja, com moderação, né? A OMS também fala, mas uma quantidade muito grande de adoçante, que eu acho que nem vem ao caso eu falar, porque é muita coisa. E isso também não é legal. Então, o ideal é quanto menos melhor e, se necessário, fazer uso disso. Eu também coloco uma outra opção, que é adoçar com caldinho de ameixa, né? Então, faz a ameixa, põe em calda, põe em água, né? Ou aferventa ela, faz aquele caldinho e coloca onde você puder, ou numa receita, pode ser caldo de ameixa, pode ser a uva passa, pode ser as tâmaras, por que não? Essas frutas desidratadas, você bem sabe o quanta doçura elas têm, o poder de adoçar. E se a gente fizer um caldo com elas, além de ser natural, eu não tenho nada artificial, super legal, eu também vou ter um açúcar mais... não vai adoçar tanto, mas eu tenho tudo natural. Então, isso é legal, é uma coisa bacana para você fazer. Eu sempre dou receitas para os pacientes poderem ter essas opções. Agora, tem muitos que depois de... A gente tem estudos também para comprovar que depois de 3 semanas já mudou a palatividade. Não quer mais adoçar com nada, né? Isso também acaba acontecendo. E tem uma coisa que é importante também, Roseli, que eu sempre fico com essa percepção, né? Que a melhor dieta é aquela que o paciente consegue fazer, né? Porque não adianta falar, vai ter uma vida aqui para frente, você vai ter uma vida sem açúcar, que a pessoa vai boicotar o profissional. E uma coisa legal, Marcelo, que eu quero colocar aqui para as pessoas que têm esse vício pelo açúcar, é que assim, eu não preciso fazer uma dieta cetogênica, né? Porque a cetogênica tem uma indicação específica. A gente pode fazer uma dieta low carb. Hoje, a low carb eu faço para grande parte dos pacientes, né? Aquela questão de ter carboidratos na base da pirâmide alimentar já é uma coisa ultrapassada. Então, o low carb significa vou reduzir os carboidratos, mas eles são importantes sim, numa dieta equilibrada, mas o bom carboidrato de raízes, da mandioca, da abóbora, da batata doce. Olha o tão doce que é a batata doce, né? O inhame, por que não arroz integral? Né? Não podemos esquecer que essas coisas todas vão se transformar em açúcar no sangue e das próprias frutas. Então, quando eu faço um cardápio com esse tipo de carboidrato, modulando isso desde a primeira refeição do dia, o paciente não tem compulsão por doce. Coloca um chocolate amargo no meio do dia, que é legal, tem menos gordura e açúcar. Né? A gente tem chocolates aí que não tem nada de leite de vaca, para quem não pode também consumir. Então, eu acho que assim, chocolate 70% de cacau é ótimo. Faz alguns muffins com aveia, né? Que tem sem glúten também, com ovos.
colocando uma uva passa, um óleo de coco. Puxa, tem tantas opções hoje, uma banana. Então, a gente tem muitas possibilidades para diminuir a compulsão por doce e sanar e contemplar essa vontade do doce dos pacientes. Roseli, já mandar. O povo está interagindo aqui, mandaram algumas perguntas, eu estou anotando aqui para fazer as perguntas Tá, ok. conforme a live for rodando. Mas já perguntaram, e eu acho que você já respondeu, mas perguntaram entre xilitol, eritritol e estévia. Você já falou eritritol e estévia. Xilitol Estévia em primeiro lugar e eritritol em segundo lugar. E xilitol fica fora dessa Em lista. terceiro, né? Dá para colocar. Só uma coisa que é importante salientar. Tanto o eritritol como o xilitol, eles são à base de polióis. É um pouco mais técnico, mas não interessa falar. Eu quero só que vocês entendam que não é para todo mundo. Tem pacientes que não se dão bem com polióis, que são carboidratos fermentáveis. E se você tiver uma síndrome do intestino irritado, tiver uma desbiose, uma inflamação intestinal, você pode ser que não se dê bem com os polióis. Então, a gente parte para a estévia. O poliol ele não é absorvido pelo intestino, não é isso? Mas acontece que ele fermenta, justamente por isso. Ele é usado para bactérias para fermentação. Gera aquele popular piriri, né? Piriri. Então, tem uma amiga minha que diz que uma vez deram para ela uma vitamina de abacate, leite batido com abacate e xilitol. E não deu tempo dela terminar o copo, né? Mas cada escolha é uma renúncia. Porque o leite tem a lactose, você tem o xilitol e o abacate está entre as listas de alimentos ricos em food maps. Ou seja, faz sentido. Roseli, eu anotei umas perguntas aqui do pessoal que já mandou. Na verdade, eu anotei não. Essas são perguntas que o pessoal, eu abri uma caixinha de perguntas mais cedo e o povo foi lá e mandou as perguntas. Então, eu vou ler aqui as primeiras aqui, ó. Carlos, acho que é Gilma e Carlos, perguntou assim: é verdade que os lácteos inflamam o nosso organismo? Tá. O que acontece é assim, o leite de vaca é um leite que tem basicamente como proteína principal a caseína. E a caseína é de difícil digestibilidade, principalmente nos leites tradicionais, porque hoje a gente tem um leite A2, que é um pouquinho diferente geneticamente falando. Então, vamos colocar que nós somos os únicos mamíferos que na idade adulta tomamos um leite que não é da nossa mãe. Começa daí. O bezerro, para digerir esse leite, ele tem 4 estômagos, nós só temos um. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de tomar leite, né? Leite de vaca, aquela coisa, mas é só um dedinho, doutora, com café, mas é todo dia. E além disso, ele come o queijo, ele toma iogurte, ele quer tomar um leitinho para dormir. Então, dependendo da exposição, da quantidade que você se expõe a essa proteína, você pode se tornar uma pessoa intolerante ou com uma hipersensibilidade à digestão da proteína, que é a caseína, que é a principal proteína desse leite. E como eu já disse, pessoas que não têm capacidade de digerir essa proteína vai ter várias disfunções decorrentes disso. E começando a falar sobre a desbiose intestinal, inflamação tanto gástrica como intestinal, você pode gerar aí uma gastrite, né, um excesso de suco gástrico, ou então você vai poder inflamar o seu intestino, talvez aumentar a permeabilidade intestinal e gerar até problemas, não só a nível do trato digestivo, mas também a nível sistêmico, ocasionando maior risco de você desenvolver problemas neurológicos, risco de doença autoimune, falta de energia, inchaços e por aí afora, se você tiver um leaky gut, uma permeabilidade intestinal gerada por esse excesso de proteína mal digerida. Inclusive, a caseína do leite tradicional, ela também vai fazer um efeito opioide, porque ela produz a caseomorfina, né? Então, isso pode gerar também, por isso que o paciente fala assim, olha, Marcelo, tive uma paciente que fala assim, doutora, o leite me abraça. A senhora não está entendendo. Eu sou viciado em queijo, eu escuto isso todo dia. É demais! Eu sou É uma viciado coisa... em queijo, eu falo, mas é mesmo, vicia mesmo. Por causa desse efeito opioide. Então, veja bem,
A maioria das pessoas hoje estão muito expostas ao leite, ao glúten e ao açúcar que nós acabamos de falar. Então, quando você tem esse desequilíbrio, esse excesso de exposição a esses alimentos, fora isso, em contrapartida, você tem pouco alimentos protetores, vegetais, legumes, frutas, você é uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, não tem rotina, é sedentário, tarará, lógico, teu problema vai ser ocasionado, porque tudo isso vai te gerar essa inflamação. Agora, se você é uma pessoa equilibrada, toma o leite de vez em quando, né? Não tem nenhum problema, nenhuma sintomatologia em virtude disso, ou vai usar, às vezes, o leite numa receita, aí, ok. Mas, até o momento, eu falo para vocês, toda a minha prática clínica, assim, são raras as pessoas que ainda podem tomar o leite de vaca. Muito raro. Às vezes até pode comer o queijo, porque ele passa por um processo de coagulação que vai ajudar a digestibilidade, ou o iogurte, porque passa para a fermentação, mas leite de vaca, gente, é muito difícil. Essa exposição excessiva, mais cedo ou mais tarde, ela vai causar problema, e um deles é essa inflamação. Olha só, a pessoa que mandou a pergunta está na live e acabou de dizer que a filha tem APLV, que é o caso da minha filha. E aí, Roseli, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Só contextualizando um pouquinho. A Luana, quando a Luana nasceu, a minha filha, quando nasceu, a Luana, quem me acompanha aqui já sabe, já me ouviu contar essa história 1 milhão de vezes. A Luana, ela ia à escola uma vez, uma semana sim, uma não. Que ela voltava melequenta, voltava muito... Qualquer virose, espirrou era virose e ficava melequenta. O pediatra falou, olha, leva a menina no alergista para dar uma olhada se ela tem alergia a alguma coisa. E deu que a Luana tinha uma leve sensibilidade à caseína. E aí o pediatra falou assim, Marcelo, não mexe não, porque tirar o leite é um inferno. Tudo tem leite, e nesse ponto ele tem razão. O que ele não tinha razão era em não tirar, porque eu tirei de qualquer forma. Mas quando eu tirei, um milagre aconteceu na minha vida, porque Impressionante, né? virou uma criança normal. Ela parou de faltar aula, porque a Luana agora está no 2º ano. Imagina ela faltando a aula, ela já passou por alfabetização, já está fazendo conta. Imagina, com aquela frequência que ela está ficando doente, ela não teria um aprendizado adequado. E a gente tirou o leite completamente da vida dela. Mas a pergunta que eu quero fazer é complementando essa questão da alergia à proteína do leite, por que tanta gente hoje fala em lactose, se pelo menos o que eu entendo é que a caseína está inflamando as pessoas. E por que tem um mercado importante falando sobre lactose? Aonde entra a lactose nessa história da caseína? Tá. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu tenho 3 problemas que são distintos, mas que os sintomas são muito parecidos. Uma coisa é eu ter alergia à proteína do leite. Isso geralmente é dado em crianças, né? Às vezes elas já nascem, geralmente é inato, né? Já nascem com o problema da alergia à proteína do leite. E são sintomas que você vê que é imediato. Ela toma o leite, ela já fica com problema. Ela pode ficar com a dermatite, aço bumbum, tem constipação, tem diarreia. Bom, enfim, pode, independente da quantidade que ela consome, só o contato com a proteína, ela já pode desencadear vários sintomas, né? E com o passar do tempo, a tendência da criança, nem sempre, às vezes é reversível esse quadro, né? Quando a vida adulta, ela pode reverter esse quadro, ela vai tirar por todo esse tempo que ela tem um problema. Na infância, é dado para ela um outro tipo de bebida, que não é o leite, e aí, enfim, você tira, você resolve o problema, como você falou aí, com a mão. E aí, futuramente, pode ser que ela possa consumir novamente de uma maneira esporádica, né? Reverse o problema. Outro problema é a hipersensibilidade à proteína do leite.
Então, isso é adquirido com o passar do tempo, geralmente na vida adulta, na adolescência, que pode ser por um pico emocional, por uma infecção bacteriana, por algo que deu um gatilho e desenvolveu ou pelo excesso de exposição. Consome todo dia aquele monte de leite. Ah, já que não comeu, toma um copinho de leite, né? Ponto. Criou uma hipersensibilidade. Ele não consegue digerir aquela proteína. Então, isso é outra coisa, é adquirida. E aí a gente faz uma dieta de exclusão, mas da caseína, tá? Das proteínas, de lácteos em geral, eu retiro todas, faço todo um protocolo de 6 R's, que eu chamo, e depois eu reintroduzo de uma maneira organizada e equilibrada. E às vezes ele até consome, ele tolera consumir 2 fatias de queijo por semana, um iogurte por semana. Leite é muito difícil ele voltar, só se for muito eventual. Isso é intolerância, mas precisa tratar todo o trato digestivo, desinflamar, fazer recuperação de epitélio intestinal, dar enzimas digestivas. É todo um protocolo que eu faço em conjunto. A outra terceira coisa é intolerância à lactose. O paciente tem pouca quantidade de enzima lactase para digerir essa lactose. Ou não tem nenhuma produção mais de lactase. Então, esse paciente se beneficia de alimentos que são isentos de lactose. Então, ele continua tomando leite, queijo e iogurte sem lactose e não causa nenhum problema para ele. Porque o problema dele não está na caseína, está na lactose. Só que essa questão, por que muita gente tira a lactose e ainda mantém o problema? Porque grande parte não sabe que o problema não está na lactose, está na caseína, que é a grande parte que eu falei que tem a hipersensibilidade ao leite. E como a gente sabe que a mídia, de uma maneira geral, desconhece tão tecnicamente isso, para eles esse apelo sem lactose é algo que já sana o problema dessa população, mas não sana. O paciente vem aqui com as mesmas queixas. Doutor, eu tirei a lactose, mas continuo com o problema. Eu estou constipada, eu estou com fadiga, com inflamação. Porque não tirou a caseína, que era a principal responsável. Então, são 3 coisas diferentes. Esse paciente não adianta tirar a lactose só. E, Roseli, você passou rapidinho pelo leite A2. E aí tem uma pergunta da Valéria. Chefe, eu quero saber a respeito do leite A2 produzido por vaca A2, que dizem ter uma caseína modificada. Sim. Ele tem, exatamente. O leite A2, ele tem um genótipo diferente, né? Então, ele não fez uma mutação que o A1 fez. E aí, ele não é que ele não produz, ele produz 4 vezes menos a beta-caseína 7. Porque quando você tem uma degradação da caseína, ela se transforma nessa beta-caseína 7, que essa é inflamatória, de difícil digestibilidade, pode atingir receptores cerebrais com esse efeito opioide. No leite comum, eu tenho isso. Tanto é que, às vezes, tem paciente que toma o leite e fica agitado ou depressivo, alteração de humor, irritabilidade, justamente por causa da beta-caseína 7. Quando eu tomo leite A2, eu não tenho tanta produção dessa beta-caseína. Como eu disse, eu tenho 4 vezes menos. Então, eu tenho uma digestibilidade melhor, a não ser que ele tome demais, com redução de efeito opioide. É quase a mesma coisa da questão que você bem sabe do pão de fermentação natural, que tem uma facilidade digestiva, embora tenha glúten, certo? Porque o fermento é diferente. O leite A2 é praticamente um similar a isso. Agora, tem uma coisa que me fica na cabeça, porque a gente sabe que a indústria alimentícia, ela não tá. Eu sempre falo isso. Os bobos acabaram. O mundo não tem mais bobos. O mundo é dos espertos. Certo. E a indústria alimentícia tem os melhores profissionais do mundo para te vender comida. Porque
assim como a Roseli falou, que você consome os 5 quilos de açúcar por mês sem comprar açúcar, você também consome leite sem comprar leite. E aí, a pergunta que eu quero deixar no ar aqui para você raciocinar, você que está aqui com a gente, é: será que o leite que está no biscoitinho de leite é o A2, que é porque a vaca produz 4 litros lá de leite, ou o leite tradicional, que a vaca produz 60 a 100 litros por dia? Eu queria fazer só que as pessoas abrissem um pouco a mente, porque eu não sou vegano, eu não quero convencer ninguém a ser vegano, mas tem tanta coisa que te empurraram nesse consumo de leite. Eu não estou falando... Tem a questão do aquecimento global, que está relacionado à agropecuária. Eu não vou entrar nesse assunto, eu não quero defender isso. Tem a questão de como a vaca produz tanto leite o tempo todo. E aí tem uma questão do pessoal que defende os animais. Eu defendo os animais, mas eu não sou vegano. Então, eu acho que tem tanto argumento para você parar de consumir, porque eu queria ouvir um argumento de alguém que fale assim: eu não paro de consumir por causa disso. Porque tem muitos para você parar. E aí, o que mais me vem à cabeça é: poxa, a gente tem leite vegetal, e hoje a gente tem leite vegetal amplamente disponível e acessível. Como a gente tem muita marca produzindo agora, barateou. E aí não me entra na cabeça por que alguém insiste com o leite de vaca se tem o leite de amêndoas, o leite de castanha. Marcelo, eu tomei leite de aveia e é horroroso. Eu concordo, leite de aveia não é o melhor leite vegetal para você tomar. Mas tem uns que são muito bons. O próprio leite de coco, não aquele da garrafinha, mas o leite de coco, de feito de coco, que dá garrafinha é outra história, é muito gostoso, até para você misturar com café. Não, e você pode fazer em casa, né, Marcelo? Que é o melhor. Porque assim, eu recebo seguidora, você também deve receber, que fala assim: ah, mas doutor, esses leites são muito caros, eu não consigo comprar. Ok, a castanha é cara, né? Então, ó, faz leite de inhame. Inhame é barato, meu. O coco rende pra caramba, faz caseiro e congela, porque esses leites, por não ter aditivos, que geralmente quando você compra industrializada, aquela embalagem de caixinha UHT, que também eu não gosto, né, para falar a verdade. Então, assim, eu falo para ela: congela, faz uma vez só, e aí põe em forminha de gelo, congela em cubinho. Quando você vai usar numa receita ou fazer um shake, bate com isso. Qual é o problema? E são leites maravilhosos. Ó, leite de coco, leite de inhame, você pode fazer na sua casa que vai dar super certo. A gente tem receita caseira que não tem erro. E depois outra, né? Isso para receita, tem que parar. A pessoa, assim, as pessoas hoje, acho que se você não tomar leite e não comer pão com manteiga, parece que não tem café da manhã. E a gente tem tantas coisas tão mais nutritivas e baratas para substituir um café da manhã, um lanche da tarde, que para que achar que tem que comer café com leite, põe manteiga todo dia, né? Mas e tem uma outra coisa, Roseli, que me incomoda demais. Teve uma menina aqui que comentou assim: mas o leite de castanha custa R$ 20. E aí a Roseli já pegou e já falou: não, você pode fazer na sua casa, que fica inclusive muito mais gostoso e mais saudável. Mas além disso, a pessoa que põe na conta esses R$ 20 comparado aos 5 do leite de vaca, será que está botando nessa mesma matemática a conta da saúde? Porque você acaba comprando muito mais barato o pão francês da padaria, com margarina, às vezes, com um leite de vaca no café da manhã. E aí você tem uma conta de farmácia, uma conta de Isso que eu ia falar. A conta do farmácia aumenta, né? Contabiliza. Parece que a gente está tão acostumado a ficar doente que a conta da dipirona, do paracetamol, do Lufital, ninguém coloca na matemática. É verdade, com certeza. Isso é importante. Roseli, uma outra pergunta aqui. Amanda, com certeza é oriental, com esse sobrenome aqui, Katsukasa.
Para uma dieta anti-inflamatória, seria melhor retirar os três? Ela está falando da nossa chamada da live, que é os lácteos, Glúten. os açúcares e o glúten. Tá, vamos falar um pouquinho do glúten, então, para mim poder também já fechar essa pergunta aí que você acabou de me fazer. Primeiro que, assim, o glúten, se você não tem nenhuma sintomatologia, né, quando você come trigo, aveia, centeio e cevada, que são os alimentos que contêm o glúten, se você comer com moderação os alimentos que tenham isso e não tem sintoma, ok. Eu não acho, a gente não precisa radicalizar, né? E vocês têm que tirar da cabeça também que só porque o alimento, não tem glúten é saudável. Não, tem um bando de alimento que não tem glúten e é uma porcaria no mercado. Você vai olhar a rotulagem, a lista de ingredientes, você cai de costa. Porque eles são excessos de açúcares, de farináceos, de aditivos, de monte de industrializados que não tem o menor sentido. Mas não tem glúten. Gente, hoje está sendo usado, cuidado. Esse alerta eu vou dar para vocês. É muito apelo de marketing. Sem glúten. E aí a pessoa fala, olha, eu comprei, sem glúten. Quando você vai ver, é aquela bolachinha, aquele pão horrível, né? Que tem uma marca que vende pra caramba e é péssima. Eu já vou falando gosto de isopor, não é horrível. Eu digo que tem gosto de isopor. Então, e ninguém merece comer esse tipo de coisa, não é, Marcelo? A gente está passando coisas para vocês nutritivas, mas que sejam gostosas, palatáveis. Então, vamos lá. Então, eu não preciso tirar o glúten desse paciente, tá? Porque ele não tem sintoma nenhum e ele come esporadicamente. Então, já aprendam uma coisa. Não comam demais um determinado alimento. Tudo que é demais, um dia vai gerar um problema. Outra coisa A dose que faz o veneno, né? Exatamente, é a dose. Agora, eu tenho paciente celíaco. O paciente celíaco é aquele que não pode comer glúten, né? Ele tem aí geneticamente 2 alelos, que é o DQ2 e DQ8, que dão positivos, tem alteração em velocidades intestinais, tem sintomatologia e eu tenho que excluir o glúten dele. Eu tenho paciente que tem alergia ao glúten. É aquele que o sistema imunológico, quando você faz aí o rastro, o IgE, dá positivo para o glúten e para a gliadina. Esse também não pode comer glúten. Esse é o meu caso. Então, eu tenho um paciente que tem uma hipersensibilidade ao glúten e não é celíaco. É igual a questão da hipersensibilidade à caseína. Ele não é alérgico, ele é hipersensível. Esse paciente, eu retiro o glúten, faço igual fiz com leite, faço toda uma readaptação, um reequilíbrio de parte digestória, uma desinflamação, né? E aí eu vou empoderar ele outra vez para digerir o glúten, mas de uma forma equilibrada. Eu vou dar capacitação para a digestão do glúten. Vou dar probiótico, vou dar enzimas digestivas, vou restabelecer permeabilidade. Esse é o outro paciente. E tenho um outro paciente que também tem um problema chamado intolerância a frutanos. Isso é uma coisa um pouco mais nova. Que também, quando comem aveia, centeio, também tem esse problema. Que ele é rico em frutanos, que é aquela questão do FoodMaps, tá? Então, é um paciente que eu tenho que trabalhar toda essa parte com uma dieta low FoodMaps e depois eu vou readministrar. Então, se você depois consumir o glúten de uma forma equilibrada, numa alimentação composta com bastante fitoquímicos, que é tudo colorido, a alimentação, por isso que a gente fala, põe cor na tua alimentação, que é rica em fitoquímicos, ela é protetor, intestino e digestão, aparelho digestório adora fitoquímicos, né? Que é antocianinas, epigalocatequina, beta-caroteno, tudo isso, gente, é muito importante, folatos, eu ponho vitaminas, as minerais, tudo, aí ele consegue, frutas, legumes, verduras, consegue depois ingerir de uma maneira equilibrada. Muito bom. Roseli, tem uma... Na verdade, eu vou furar a fila aqui, porque a Ana é mãe, e quando a mãe manda umas perguntas assim, eu tenho que parar para responder. Lógico. A Ana fez uma pergunta, eu estou furando descaradamente a fila de quem mandou a caixinha de perguntas. A Ana perguntou assim, crianças que nascem com APLV, tem cura? Olha, assim, tem casos que é reversível, como eu falei,
Eu tenho muitas crianças que nasceram com a PLV e depois, quando você tem uma alimentação nutricionalmente equilibrada, adequada para essa criança, com uma suplementação adequada, ela vai ter capacidade digestória de poder digerir a caseína do leite na vida adulta. Tem casos que é mais comum ser reversível do que não. Eu vou pegar o exemplo aqui de novo da Luana. Eu tive que tirar a tireoide, eu tenho tireoidismo de Hashimoto e pelo Foi glúten gerada eu pelo tirar, glúten. tirei o glúten e tirei a tireoide junto com o glúten. A Luana, ela nasceu com psoríase, que se manifestava aqui na nuca. E ela também foi beneficiada por essa dieta sem alergênicos. Ela vivia com uma caspa, com uma coceira, virava um machucadinho e depois sumiu. Então, eu quero fazer um convite de duas formas. E aí, Roseli, você me corrija se eu estiver errado. Eu represento aqui no Rio de Janeiro a ACELBRA, que é a Associação de Celíacos do Brasil. E a ACELBRA, ela tem uma carência importante de ter pessoas corretamente diagnosticadas como celíacas. Por quê? Porque a ACELBRA, ela está o tempo todo pleiteando benefícios ou ajudas, não benefícios, ajudas, auxílios às pessoas que são portadoras de doença celíaca. Só que a célula sofre com a subnotificação. Ou seja, a gente tem hoje é muito fácil a gente chegar na internet e falar assim, olha, você está se sentindo mal toda vez que você está comendo pão, tira o pão que você vai se sentir bem. Isso é ótimo. Eu adoro que as pessoas parem de comer trigo. Mas eu acho importante para você que tem sintomas, como a Roseli falou, de doença celíaca, irritação mais grave, constipação, diarreia, faça o exame. Porque você notificar a saúde pública de que você é doente celíaco, a gente tem no Brasil hoje 1% da população diagnosticada como doente celíaco. E a gente precisa ganhar força. Por quê? Porque eu acabei de voltar e no avião, por exemplo, não havia nenhuma opção para quem fosse celíaco. A gente se hospeda em hotéis e quem é doente celíaco fica sem ter café da manhã. Então, para que isso comece a mudar, é importante que você que tem esses sintomas mais graves, faça o teste. Eu vou pegar uma outra pergunta aqui, que eu achei importante, inclusive eu acho que você já respondeu, mas eu vou, por uma questão de respeito, botar aqui. A Nilda perguntou assim, quando como iogurte, mesmo sendo sem lactose, sinto distensão abdominal e diarreia. Eu acho que você já respondeu, Roseli, mas vamos responder aqui a Nilda. Provavelmente, Nilda, o seu caso está na caseína e não na lactose, né? Então, se você consome já um produto, que esses produtos que são sem lactose, eles têm a enzima lactase dentro do produto, né? Então, a hora que você consome, se fosse o problema só de não ter ou ter uma deficiência de produção de lactase, não seria problema, você não teria o sintoma. Mas você percebe que tem. Então, é sinal que você já tem a questão da caseína envolvida. E você não deve ter boa digestão da caseína e você vai ter todos esses sintomas. Esses sintomas que a gente está falando, tanto, gente, eles se confundem muito, porque grande parte de tudo isso que nós estamos falando vai dar estufamento, gases, cólicas, pode tender tanto para diarreia quanto para constipação, ou pode oscilar entre isso. Pode ter todos esses efeitos neurológicos por causa da conexão do aparelho digestivo com o aparelho neurológico, né? Então, assim, a gente tem esse risco de doença autoimune, como foi o que aconteceu com o chefe. Então, assim, podemos ter esteatose hepática. Hoje eu peguei uma paciente que toma leite todos os dias, e ela adora o leite, e ela veio com TGO e TGP, com as transaminases, alteradíssima. Uma pessoa de 55 quilos, magra. Mas por que isso? Porque está com uma permeabilidade intestinal e, com certeza, explorando aí demais o fígado dela. Então, você gera inflamações hepáticas, resistência insulínica, mediadas pelo seu intestino, né? Olha só a gravidade. E aí o médico só tem aquele foco ali. Não sabe que é pela alimentação que a gente resolve o problema. Ótimo.
Roseli, teve uma pergunta que passou aqui que eu achei importante também. A Márcia fez uma pergunta que pode gerar um pouquinho de confusão. E aí eu acho importante você responder. Ela perguntou que quem é celíaco pode tomar whey. Whey eu entendo que é para quem não pode com leite, né? E mesmo assim ainda tem o whey exatamente. isolado. Hoje a gente tem vários wheys, né? Whey protein, pode ser uma proteína do soro do leite. E quando a gente fala do soro do leite, tem muitos pacientes que, mesmo tendo hipersensibilidade à caseína, consegue digerir, porque ele já está, vamos supor, mais fragmentada. Só está o soro do leite. Eu não tenho aí lactose. Se eu comprar um whey isolado, então eu consigo digerir ele, mesmo tendo problema com leite, soro do leite. Mas eu tenho também o whey que são veganos, que é a base de ervilha, a base de arroz, de lentilha. Então, esse tipo de paciente que às vezes tem problema com soro do leite, eu posso dar esse, que é o vegano. Tenho também o whey de carnes, a base das carnes. E tenho agora, que todas as indústrias fizeram, Marcelo, que é bárbaro, para esse tipo de paciente que tem problema de intolerâncias e alergias, que tem problema no sistema digestório, que são os colágenos proteicos. Ou seja, são peptídeos bioativos de colágenos, o Body Balance, que ele já está fragmentado em aminoácido, que é a menor partícula de uma proteína. E aí você tem uma digestão excelente. Então, para paciente que tem que restabelecer epitélio intestinal, que tem dificuldade digestória, que eu preciso fazer com que ele não perca massa muscular, porque você sabe que a proteína tá interligada com tudo, com o sistema imunológico e tarará, eu vou dar colágenos proteicos e não whey soro do leite. Agora, todos esses que eu falei não tem glúten. Tem mais duas perguntas para a gente fechar, Roseli. A Sandy me perguntou assim, ou nos perguntou assim, por que eles inflamam o nosso organismo? E quais inflamações acontecem no nosso organismo? Essa é uma pergunta muito boa. Como? Não entendi. A pergunta da Sandy é por que eles inflamam? Eles o leite, o glúten e o açúcar. Entendi. E quais inflamações acontecem decorrentes desses alimentos? Bom, eu acho que é uma lista que não acaba hoje, né? Não, eu até já falei, mas vou repetir. Todo alimento, o alimento só é alimento para você, que é diferente para mim, que é diferente para o Marcelo, se você consegue digerir. Primeira coisa. Se o alimento pode ser saudável, gente, mas se você não tem capacidade de digerir essa proteína, essa composição do alimento, você vai tornar ele inflamatório. Inflamatório por quê? Porque você vai cultivar bactérias ruins que vão se aproveitar daqueles fragmentos de alimentos mal digeridos e vão começar a usar isso para proliferação e produzir metabólitos que vão ter essa característica mais inflamatória. E isso vai danificando tanto aqui a mucosa gástrica, como também mucosa lá do seu intestino, que é o muco que vai revestir, que é a camada protetora. Então, você pode ter inflamações gástricas do tipo uma gastrite gerada por um alimento inflamatório que você não está digerindo. Pode ter refluxo, né, que é comum a gente ver, ou pode ter também uma hipocloridríase, também uma falta de enzimas, uma escassez de enzimas digestivas, justamente por essa sobrecarga digestiva. Você pode gerar uma desbiose intestinal, como eu já falei, que é um aumento de bactérias ruins para bactérias boas. Pode gerar um supercrescimento de bactéria no intestino delgado, que é SIBO, o nome disso. Isso pode promover, então, essa permeabilidade. O nosso intestino tem que ser uma barreira muito seletiva. Só vai passar para a circulação aquilo que já está digerido. Quando você tem esses alimentos mal digeridos, você rompe a barreira intestinal e vai passar para a circulação toxinas, restos de bactérias, fungos, e vai causar uma inflamação também a nível sistêmico.
Então, você vai piorar, se você tiver uma artrite, você piora, né? Pode ter inflamações articulares, inflamações do fígado, como eu falei, inflamações no pâncreas, pode ativar aqui uma inflamação, uma tiroidite, ou até uma doença autoimune, que é o Hashimoto. Então, essas inflamações que podem ocorrer a nível sistêmico, entre outras. Então, elas não ficam só centradas no digestório. Você pode ter essas alterações inflamatórias. Inflamações de vias aéreas. É muito comum rinite, sinusite, asma, bronquite, aumento de mucosidade, principalmente por lácteos, né? Falou de mim várias vezes aí, Roseli. Roseli, tem uma pergunta aqui que eu achei que a gente também já passou, mas só para a gente não deixar ninguém sem resposta. A Pâmela perguntou assim, uma pergunta, para quem tem intolerância a glúten, produtos com rastro de glúten podem fazer mal? Depende da sua hipersensibilidade. Se você é celíaco, nem pensar. Aliás, o celíaco tem que tomar muito cuidado com a contaminação cruzada, né? Inclusive tem que olhar rótulo de shampoo, cosmético, produto de limpeza, com tudo, gente. Isso tem que ficar muito atento a tudo isso. E até quando eu manipulo, qualquer prescrição que eu faço, eu falo paciente celíaco. Porque até na farmácia de manipulação tem que tomar cuidado com isso. Quando você for para restaurante, cuidado, tem que ter uma cozinha especial para celíaco. Agora, quando o paciente tem uma hipersensibilidade ao glúten, depende muito de que nível está essa hipersensibilidade. Tem paciente que, se tiver, por exemplo, uma faca que cortou o pão e aí for cortar qualquer alimento com aquela mesma faca sem higienizar direitinho, tarará, ele pode desencadear o problema. Tem paciente que tem um problema com o cheiro do glúten. Né? Então, assim, depende muito de quanto que esse paciente está sensível a essa molécula. Tá. Ó, agora, só para fechar aqui, tem duas perguntas que eu vou responder. A Luciene perguntou assim, Marcelo, existe estudo de quanto de glúten a fermentação natural consegue inativar? Só para a gente esclarecer um pouquinho esse assunto. O glúten é uma proteína e a fermentação natural é uma levedura que, assim como a gente, se alimenta basicamente de carboidrato. Então, a fermentação natural, ela está ali comendo amido. A levedura está comendo amido. Durante o processo do metabolismo dessa levedura, ela acaba... o glúten, quando você tem... no glúten você tem a gliadina e a glutenina em contato com a água, que formam o glúten. O glúten é uma proteína gigante, 277 aminoácidos. O que a fermentação natural faz é quebrar essa cadeia gigante de aminoácidos em porções menores. Só que o nosso intestino, ele absorve 1, 2 ou 3. O nosso intestino, se eu falar besteira, Roseli, você pode corrigir sem dó nem piedade. Mas o nosso intestino está preparado, as células do nosso intestino, para trabalhar 1, 2 ou 3 aminoácidos. E mesmo esses pedaços menores da fermentação natural ainda são maiores do que as células do nosso intestino estão programadas para receber. Tem pessoas que se adaptam bem com isso. Tem pessoas que não. Então, a fermentação natural, ela melhora, mas ela não resolve o problema do glúten. Isso é para algumas pessoas. Por isso que eu falo que o ideal é você tirar o glúten da sua vida. Porque o glúten, assim, nesse aspecto, o glúten e a caseína são muito parecidos. São proteínas grandes que vão lá para o intestino e inflamam. E quando inflamam, vai um monte de coisa que não deveria para a tua corrente sanguínea e acontece um monte de zika. Exatamente. É a mesma questão da caseína. O leite A2, ele tem a caseína e tem lactose. Só que a digestão é um pouco melhor. Mas quem tem hipersensibilidade à caseína, quem tem intolerância à lactose, continua não podendo consumir o A2 também. Tá. A Keila perguntou algumas vezes como faz o leite de inhame. E aí, pessoal, não só o leite de inhame, qualquer leite vegetal que você vai fazer é muito simples. Você vai pegar o inhame, a castanha, o amendoim, o coco, vai bater com água quente. Água quente, se você tiver o objetivo de extrair um pouco mais de gordura, vai filtrar, vai escorrer isso.
e você já tem o leite vegetal. E aí a proporção muda um pouquinho se você quer mais grossinho ou mais líquido. E aí, Roseli, tem a questão dos fitatos também, né? Que talvez eu acho que seja importante a gente falar. Só Por gente... isso, para fazer o leite, Marcelo, eu uso para poder remover um pouco desses fitatos, ou deixar de molho por umas 4, 6 horas antes, eu deixo de molho, jogo fora a água, lavo isso, ou então dar uma ferventada, uma branqueada antes, para poder também remover um pouco dos fitatos, que são removidos também durante o processo de cocção. Então, ou uma coisa ou outra, né? Não dá. Mesmo quando eu vou fazer uma maionese de castanha ou um requeijão de amêndoa, a gente tem que fazer primeiro esse primeiro processo para poder remover os fitatos aí, que são substâncias antinutricionais que podem causar também problemas a nível de absorção, né, de iodo. Então, pode prejudicar a sua questão de quantidade de iodo, que é importante para a função tiroidiana, entre outros problemas. Então, por isso, redução de absorção de cálcio e parará. Então, por isso, tem que fazer esse pré-preparo antes. Ó, eu juro que eu estou tentando terminar a live. Não, Mas o pessoal para tá mim, eu estou frenético super aqui. à sua disposição. Ó, a Fica Fabi tranquilo. perguntou assim, qual é o nome do exame para confirmar a intolerância ao glúten? Eu entendo que não é um exame, tem que ir no gastro e tem um protocolo a ser seguido, não é isso, Roseli? Hipersensibilidade, ou eu posso fazer alergia, eu posso fazer a IgE, tá, que é para específicas para glúten e gliadina, né? Então, isso já vai me dar um panorama para ver se ele tem alguma alergia a isso, né? A alergia à proteína, ao glúten, à gliadina. Eu tenho também testes de intolerâncias alimentares, que ele é mediado por IgG e não IgE. Então, esse teste é um teste que a gente pode fazer, ele não é um teste que se faz em laboratório comum. A gente faz um rastreamento, tem de 60 alimentos ou de 220 alimentos, que a gente também faz por uma gota de sangue. E aí a gente vai saber se aparece ali o IgG para glúten ou para caseína, enfim, eu faço um rastreamento total de 220 alimentos. E para a doença celíaca, a gente tem que fazer exatamente os alelos, né? Para saber se ele tem ou não positividade para o DQ2 e DQ8. Eu só queria reforçar um ponto aqui, até por uma questão de responsabilidade. Uma coisa é importante, tem 200, a gente está com quase 300 pessoas desde o início da live. E tem um monte de gente se queixando de coisas. E a Roseli ela não vai conseguir responder tudo aqui numa live. A live está ótima, mas uma coisa eu acho importante. Se você está sentindo desconforto, você pode entrar em contato com a Roseli, manda um direct no perfil dela, tem o telefone lá da clínica. O que não pode é você ficar numa live falando dos seus sintomas, porque a Roseli ela falou lá no começo, ela é integrativa, ela vai analisar você como um todo. Então não é, eu tô com diarreia toda vez que eu como alguma coisa, que ela vai te dar um diagnóstico. Não é assim que funciona. Então, você tem que botar na sua cabeça que não é normal se sentir dor, não é normal estar com desconforto. E para isso, tem médicos super competentes, tem profissionais super competentes, como é a Roseli, como é a Juliana, que está aqui com a gente, que podem te ajudar a melhorar isso. Mas isso não é uma pergunta a ser respondida. Não é que eu não queira fazer a pergunta, não queira ler a sua pergunta. É só que é uma questão de responsabilidade que você tem que se disponibilizar, estar disponível para que alguém analise você como um todo e chegue a um diagnóstico correto, tá bom? Só uma questão que eu quero voltar nessa pergunta, que até eu vi aqui que tem alguém falando sobre isso. Quando você faz o exame, é importante que você esteja se expondo a esses alimentos. Senão, isso não vai acusar no seu exame, né? Então, isso é só um adendo que eu ia dar. Bom, enfim, e uma coisa importantíssima que eu vejo muito no consultório. Talvez todos esses sintomas que nós falamos agora, eles são super inconvenientes, podem prejudicar muito sua qualidade de vida, mas infelizmente eu tenho muitas pessoas que eu atendo que acham que é normal, né? É normal, eu sempre tive isso. Na verdade, eles acham comum, porque vem de longas datas
com essa sintomatologia. E tampando o sol com a peneira, só tomando remédios para diminuir sintoma. Gente, pode ser comum para você, mas não é normal você ter constipação de ficar uma semana sem evacuar. Não é normal você ter diarreia de 5 vezes por dia no banheiro. Não é normal você ter fezes toda em pedaços. Não é normal você ter barriga toda estufada o tempo inteiro. Não é normal você ter dor de estômago o tempo inteiro, ter o refluxo. Então, gente, para de achar que eu sempre fui assim e vou continuar sendo assim. Essa música já é só para música, não é nossa realidade. Hoje a gente está aqui estudando, eu, Marcelo, estamos aqui hoje junto com vocês, porque eu acho que é um dever social que nós temos. Eu nunca neguei fogo de nenhuma rede de comunicação, e hoje todas as redes sociais, porque eu tenho esse compromisso com a sociedade. Eu sei que muitos de vocês, talvez, não tenham a condição de ir num profissional capacitado. Infelizmente, a gente sabe da carência, né? Mas, então essas lives podem ajudar, mas como ele disse, eu não consigo fazer um cardápio, eu falo de linhas gerais. O meu trabalho é todo personalizado. Então, eu vou fazer uma coisa específica quando o paciente vem até meu consultório. Para ele, por mais que eu use um protocolo, eu vou fazer as considerações individualizadas. A suplementação individualizada. E é isso que eu pretendo para prestar o melhor serviço possível dentro da área da nutrição, que é maravilhosa, que eu acredito e que sou uma apaixonada. Bom, enfim, os meus contatos, né, Marcelo? Isso que eu ia pedir, Roseli. Bom, meu Instagram é DRA Roseli Rossi. Eu tenho também o Facebook, que é doutora Roseli Rossi. Tenho o meu canal do YouTube, também como doutora Roseli Rossi. Atendo hoje aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, que é na Zona Leste. E eu tenho o telefone, que é o 2672-7300. Eu tenho o meu site, né? Que é Repete, por favor, Roseli, o telefone. É 11, que eu vou deixar fixado aqui. 11... 2672-7300. 2672, né? 7300. Tenho também o WhatsApp, né? Que quem preferir pode se comunicar pelo WhatsApp, que é o 011 97 334 9847. E eu tenho o site que é www.equilibrio-nutricional.com.br. E para quem se interessar, a partir de agosto, eu também estou, tanto eu como a Juliana, consultando lá na Zona Sul, pertinho do Ibirapuera, na Avenida República do Líbano, 1673. Roseli, olha, sem palavras para agradecer. Pessoal, aqui em cima, ó, onde está o nome da Roseli, se você clicar lá, aparece o perfil da Roseli para você seguir lá. Recomendo demais que siga, porque tem coisas, inclusive a Juliana, a filha dela, também tem um Instagram recheado de coisas gostosas para comer e saudáveis. Isso aí. Pessoal, só para finalizar, eu quero fazer um convite. A gente está preparando, semana que vem, tem a aula de pães low carb. A Roseli falou no começo da live, a gente passou muito rapidinho, porque a live não era sobre isso, mas eu vou ensinar a fazer pão francês low carb. Olha! E você precisa se inscrever, de graça, mas você precisa se inscrever para participar, porque a aula é uma aula fechada. Então, é só você entrar na minha bio e colocar lá o seu nome, o seu e-mail, que você já vai receber o convite para a aula, que já vai acontecer. É um conteúdo super diferente, porque a gente está acostumado com aquele pão low carb de frigideira, que a gente pega, mistura uma farinha de oleaginosa, um ovo e virou um pão low carb. Eu vou ensinar a fazer pão mesmo, modelado, pãozinho francês, low carb, com alguma técnica. Então, eu convido você a participar, porque essa aula é muito legal. E isso
resolve o problema do glúten, resolve o problema do leite, resolve o problema das farinhas de alto carboidrato, ou esse carboidrato mais simples que a gente está, né, com essas farinhas refinadas que a gente tem aí. Então, você que está brigando ou fazendo as pazes com a balança, ou que tem casos de diabetes também, que não pode Sim, consumir lógico. essas farinhas refinadas, tem uma oportunidade bacana para você aprender comigo. Roseli, muito obrigado. Desculpa que a gente estendeu tanto nesse final. Imagina! Olha, Marcelo, eu fico extremamente grata de ter recebido esse seu convite. Pode ter certeza que para mim é um privilégio estar aqui junto com você. Espero ter atendido não só as suas expectativas, mas de todo mundo que esteve junto com a gente, né? Foi um público bem significativo. E estou aberta aqui a não só ajudar a todo mundo que vier me procurar, pode fazer as perguntas no direct para mim, mas também a outras lives que a gente pode estar combinando para poder estar sanando, né, mais dúvidas que eu sei que não faltam a respeito desse tema tão polêmico e de outros, né? Que a nutrição tem muitas coisas para se falar. Muito bom. Roseli, muito obrigado. Uma boa noite. Um início de semana abençoado. Essa live não fica gravada, né? Porque já me perguntaram. Isso não seria um desserviço não deixar essa live. Você vai deixar gravada? Vou deixar gravada. Aonde você deixa para o pessoal Vou deixar aqui no Instagram. Ótimo. E eu te mando um convite aí para você ver. Muito obrigada. Ó, tchau, uma boa noite. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau.